Você provavelmente já ouviu a história de Sodoma e Gomorra. Fogo caindo do céu. Uma cidade destruída por causa de um pecado sexual. Uma narrativa repetida tantas vezes que se tornou quase automática. Mas e se eu te disser que essa não é a história completa? E se eu te disser que o verdadeiro pecado de Sodoma e Gomorra vai muito além do que te contaram? Durante séculos, essa história foi resumida a uma única palavra: luxúria, desvio, imoralidade sexual. Essa versão é simples, direta e fácil de usar como argumento. Mas histórias antigas raramente são simples. E quando a gente volta ao texto original, quando a gente observa o contexto histórico, cultural e até político, começa a surgir uma pergunta incômoda. Será que nós reduzimos uma narrativa complexa a algo conveniente demais? A história aparece no livro de Gênesis. Duas cidades prósperas, localizadas numa região fértil. Não eram vilas isoladas e miseráveis. Eram centros urbanos desenvolvidos para a época. Comércio, riqueza, organização social, tudo indicava prosperidade. E prosperidade quase sempre vem acompanhada de poder. Então, dois mensageiros chegam à cidade. São recebidos por Ló. Ele insiste para que fiquem em sua casa. Ele demonstra hospitalidade imediata e urgente. E aqui já surge o primeiro ponto importante. No mundo antigo do Oriente Próximo, hospitalidade não era apenas gentileza, era uma lei moral sagrada. Proteger o estrangeiro era uma obrigação absoluta. Negar abrigo ou violentar um visitante era considerada uma das maiores quebras de ordem social possível. Mas os homens da cidade cercam a casa e exigem que os visitantes sejam entregues. O texto diz que queriam abusar deles. E aqui é onde a interpretação comum começa. Muitos param nesse ponto e concluem que o pecado foi puramente sexual. Mas observe com atenção. O que está acontecendo ali não é desejo, é violência, é dominação coletiva, é humilhação pública, é o uso da sexualidade como arma de poder. Isso muda completamente a perspectiva, porque o foco deixa de ser orientação ou comportamento íntimo e passa a ser brutalidade, abuso, desumanização do estrangeiro. A cidade inteira se une para esmagar quem está vulnerável. Isso não é sobre paixão descontrolada, é sobre corrupção moral estrutural. Mas a tensão aumenta quando percebemos algo ainda mais profundo. Em outro trecho da própria Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, o pecado de Sodoma é descrito de maneira surpreendente. Orgulho, excesso de comida, prosperidade excessiva e negligência com o pobre e o necessitado. Orgulho, excesso, indiferença social. Isso já não soa apenas como um problema sexual, soa como decadência coletiva. Uma sociedade rica que esqueceu responsabilidade. Uma cultura confortável que se tornou cruel. Uma cidade tão segura de si que passou a tratar vulneráveis como descartáveis. Agora a história começa a ganhar outra camada. E se Sodoma não foi destruída apenas por atos específicos, mas por um sistema inteiro apodrecido? E se o verdadeiro pecado foi a combinação de orgulho, violência, poder e julgamento de uma maneira que poucos exploram? Nesse momento, vamos mergulhar no contexto histórico e cultural dessas cidades, entender como funcionavam as estruturas sociais da época e descobrir por que a tentativa de violência contra estrangeiros era vista como um colapso total da ordem moral. E você vai perceber que a história pode ser menos sobre um tipo específico de pecado e mais sobre o momento em que uma sociedade inteira decide que pode fazer qualquer coisa sem consequências. Para entender o verdadeiro peso da história de Sodoma e Gomorra, precisamos sair da leitura superficial e entrar no mundo antigo. Precisamos imaginar como funcionavam aquelas cidades, como se organizavam, como exerciam poder. No Oriente Próximo Antigo, hospitalidade não era apenas um gesto educado, era um código sagrado. O estrangeiro estava vulnerável, ele não tinha clã, não tinha proteção, não tinha alianças locais. Se alguém o atacasse, ele estaria sozinho. Por isso, acolher e proteger o visitante era uma obrigação moral absoluta. Quebrar essa regra não era apenas falta de educação, era colapso social. Quando os homens da cidade cercam a casa de Ló, eles não estão apenas cometendo um ato impulsivo, eles estão declarando algo. Estão dizendo que ali não existe lei acima da vontade coletiva,
Estão afirmando que o poder da multidão é maior que qualquer princípio moral. Estão transformando violência em espetáculo público. Isso é fundamental, porque o que vemos ali é uma sociedade que perdeu o freio interno. Não é um crime escondido na escuridão. É uma ação coletiva, à luz do dia, exigida em massa. Do mais jovem ao mais velho, todos participam. Isso revela algo assustador. O problema não era um grupo isolado, era a cultura inteira. E quando uma cultura inteira normaliza a humilhação do vulnerável, ela entra em estado de decadência profunda. Agora pense na descrição de prosperidade associada à região. Terras férteis, abundância, riqueza. A combinação de abundância material com orgulho moral é explosiva. Porque quando uma sociedade prospera sem desenvolver compaixão proporcional, ela começa a acreditar que sua riqueza é prova de sua superioridade. O profeta Ezequiel aponta exatamente para isso. Orgulho, excesso de comida, tranquilidade próspera, mas incapacidade de fortalecer a mão do pobre e do necessitado. Isso revela algo estrutural. A cidade não caiu porque era fraca, caiu porque era forte demais e sem responsabilidade. Caiu porque confundiu sucesso econômico com justiça moral. Caiu porque transformou o privilégio em arrogância. E aqui surge um detalhe que quase ninguém menciona. Antes da destruição, a investigação, a visita, a teste. A narrativa sugere que a medida da maldade havia chegado ao limite. Isso implica acúmulo, implica padrão repetido, implica um histórico de injustiça. A tentativa de violência contra os visitantes não é o começo da corrupção, é o sintoma final. É o momento em que a doença interna se torna visível. Quando uma sociedade deixa de proteger o vulnerável, ela começa a apodrecer por dentro. Primeiro vem a indiferença, depois a normalização, depois o abuso aberto. E o que vemos em Sodoma é abuso aberto. É o estrangeiro transformado em alvo. É a hospitalidade substituída por hostilidade. É o poder exercido como torramenta de intimidação. Isso nos força a fazer uma pergunta desconfortável. O pecado era apenas um ato específico ou era toda a estrutura que sustentava aquele ato? Porque uma cidade onde todos se unem para violentar o diferente não está apenas cometendo um erro moral, está declarando guerra contra qualquer noção de dignidade humana. E perceba outro ponto. Ló oferece proteção aos visitantes, mesmo sob risco pessoal. Isso mostra que ainda existia consciência individual. Ainda havia quem reconhecesse o certo, mas a coletividade estava mais alta que a consciência. Quando a pressão social supera o senso moral individual, a cultura entra em colapso. Agora observe o padrão. Prosperidade sem responsabilidade. Orgulho sem empatia. Poder sem limites. Multidão sem consciência. Esse é o retrato de Sodoma. E quando o julgamento finalmente acontece, ele não vem como reação impulsiva a um único evento, ele vem como resposta a um estado consolidado de corrupção. A violência coletiva apenas revelou o que já estava enraizado. Isso amplia completamente a interpretação tradicional, porque o foco deixa de ser uma discussão restrita sobre comportamento íntimo e passa a ser uma análise profunda sobre como sociedades entram em decadência. Sodoma se torna símbolo não apenas de imoralidade, mas de desumanização, não apenas de pecado privado, mas de injustiça pública. E aqui a tensão cresce, porque se o verdadeiro pecado foi estrutural, então a história não serve apenas para condenar indivíduos, ela serve como alerta para sistemas inteiros, sistemas que acumulam riqueza e negligenciam o pobre, sistemas que usam poder para intimidar, sistemas que transformam o estrangeiro em ameaça, sistemas onde a multidão dita a moral. Quando olhamos por esse ângulo, a história deixa de ser confortável, ela deixa de ser uma arma apontada para um grupo específico e se transforma em um espelho potencial para qualquer sociedade em qualquer época. E talvez seja exatamente isso que torna essa narrativa tão poderosa e tão mal compreendida. Porque é muito mais fácil reduzir Sodoma a um único rótulo do que admitir que ela representa o momento em que uma cultura inteira escolhe a arrogância no lugar da compaixão. E ainda há um elemento decisivo que precisamos enfrentar, um elemento que conecta justiça, responsabilidade coletiva e consequência inevitável. Existe um ponto na história de Sodoma e Gomorra que muda tudo.
Um detalhe que muitos ignoram, mas que redefine completamente o significado da destruição. Antes que qualquer fogo caia do céu, há uma conversa. Abraão questiona, ele negocia. Ele pergunta se a cidade seria poupada caso houvesse 50 justos. Depois 45, 40, 30, 20, 10. Essa negociação revela algo crucial. O julgamento não era arbitrário, não era explosivo, não era caprichoso. A questão central era a ausência quase total de justiça. Não se trata apenas de pecado, trata-se da falta de pessoas que sustentem a estrutura moral da cidade. Trata-se da inexistência de um núcleo mínimo de retidão capaz de impedir o colapso coletivo. Esse é o verdadeiro ponto de tensão. Uma sociedade pode ter falhas, pode ter erros, pode ter corrupção pontual, mas quando ela perde a capacidade de produzir justiça em quantidade mínima, ela se torna instável. Quando quase ninguém se levanta para proteger o vulnerável, a estrutura inteira entra em risco. Agora o quadro está completo. Prosperidade sem responsabilidade, orgulho sem empatia, violência coletiva contra o estrangeiro, indiferença diante do necessitado e, por fim, escassez quase absoluta de justos. Sodoma não é destruída apenas porque pecou, ela é destruída porque perdeu sua base moral. E aqui está o grande payoff dessa história. O verdadeiro pecado de Sodoma e Gomorra não foi simplesmente um ato específico que alguém cometeu numa noite. Foi a construção de uma cultura onde o abuso se tornou aceitável, onde a riqueza substituiu a empatia, onde o poder substituiu a justiça e onde quase ninguém se levantava para impedir isso. Foi o momento em que a cidade inteira normalizou a desumanização. Isso muda completamente a aplicação da narrativa, porque a pergunta deixa de ser apenas qual comportamento está errado e passa a ser que tipo de sociedade estamos construindo. Estamos fortalecendo o vulnerável ou ignorando? Estamos usando prosperidade para servir ou para nos isolar? Estamos permitindo que a multidão dite o que é certo ou estamos sustentando princípios mesmo sob pressão? Sodoma se torna símbolo do ponto em que a consciência coletiva entra em colapso. E há algo ainda mais profundo. O fogo que cai do céu não é apenas punição, é consequência narrativa, é o fim inevitável de uma estrutura que já estava implodindo moralmente. A destruição física reflete uma ruína que já era espiritual e social. Essa é a parte que raramente é ensinada, porque é mais simples transformar a história em um aviso sobre um tipo específico de comportamento. É mais fácil usar Sodoma como rótulo do que como espelho. Mas quando lemos o texto com atenção, percebemos que ele denuncia a arrogância estrutural, injustiça social e violência institucionalizada. E isso é atemporal. Qualquer sociedade que acumula riqueza e abandona o pobre corre o mesmo risco moral. Qualquer cultura que transforma o estrangeiro em alvo repete o mesmo padrão. Qualquer comunidade que permite que o poder silencie a consciência começa a trilhar o mesmo caminho. O verdadeiro pecado de Sodoma e Gomorra foi coletivo, foi sistêmico, foi progressivo. Não começou na noite da tentativa de violência, começou muito antes, quando o orgulho substituiu a humildade, quando o excesso substituiu a gratidão, quando a indiferença substituiu a compaixão. E é por isso que a história sobreviveu milênios. Não porque fala apenas sobre um pecado específico, mas porque revela como sociedades entram em decadência silenciosa enquanto acreditam estar prosperando. Sodoma acreditava estar forte, rica, estável, mas por dentro estava vazia de justiça. E essa é a advertência final. Uma cidade não cai apenas quando comete erros. Ela cai quando para de produzir pessoas dispostas a sustentar o que é justo. Quando o número de vozes íntegras se torna tão pequeno que já não consegue impedir o avanço da desumanização. O verdadeiro pecado de Sodoma e Gomorra vai muito além do que você ouviu. Ele fala sobre o perigo da arrogância coletiva, sobre o risco da prosperidade sem responsabilidade, sobre o colapso que acontece quando uma sociedade inteira decide que pode fazer qualquer coisa sem consequências. E a pergunta que permanece não é sobre o passado, é sobre nós.